Graça e paz, irmãos. Vamos agora à nossa meditação na palavra de Deus escrita em Mateus, no capítulo 6, versículo 13. Mateus, capítulo 6, versículo 13, onde está escrito assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós temos aqui a conclusão dessa breve oração que Jesus ensina a seus discípulos. Orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos estudado, eu fiz uma divisão em 4 pregações sobre essa oração de Jesus, de Mateus, no capítulo 6, de 9 a 13. E deixei essa parte final para hoje. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui, Jesus termina nos levando a um ponto em que ele aponta para 3 coisas que só pertencem a Deus: reino, poder e glória. Ele ensina aos seus discípulos a fecharem a oração apontando para Deus. Tu tens o reino, tu és o monarca, tu és o rei. Tu és o Todo-Poderoso. A ti toda a glória. Para sempre. Para sempre. Nós vemos que nós somos filhos. Ele começa nos ensinando que somos filhos. Abba, mas de um Pai que está nos céus. É uma diferença muito grande. Pai nosso, que estás no céu. Já aqui vai uma diferença de céus para a terra. Agora ele termina dizendo: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, somos filhos, mas essas 3 coisas são do Pai, do monarca: reino, poder e glória. Quando nós lemos aquele episódio lá de Marcos 4, em que Jesus manda seus discípulos atravessarem para o outro lado da margem do lago, e Jesus estava descansando quando veio aquela tempestade, tudo aquilo, e eles tiveram que chamar Jesus. Jesus veio. Você vê ali Marcos 4:41, quando aconteceu tudo aquilo de uma hora para outra, aquele mar revolto, aquele vento horrível, eles eram todos pescadores, todos. Não era a primeira tempestade que eles enfrentavam naquele mar. Mas aquela tempestade foi uma tempestade horrível. Eles se assustaram e de uma hora para outra Jesus Cristo repreendeu o vento e as ondas. De uma hora para outra, aquele mar revolto era um lago de águas tranquilas, como um imenso pote de geleia. Eles ficaram assustados. Nós vemos a perplexidade dos discípulos dizendo: quem é este?
quem é este que até o vento e ao mar ele obedece, ele chama a atenção e lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Eles estavam estarrecidos, extasiados, sem saber. Eles nunca tinham visto algo assim em toda a vida deles. Nunca tinham visto. De uma hora para outra, as ondas lhe eram subalternas. E o vento era servo dele, obedecia ao seu comando. Como é isso? O mar obedece, as ondas recuam, o vento obedece. Quem é este que até o vento e as ondas ordena e lhe obedecem? Olha, andando com aquele mestre de uma hora para outra, eles começaram a entrar num plano diferente. Eles começaram a entrar numa situação em que eles passaram a ver peixes pulando para dentro do barco. Eles eram pescadores, nunca tinham visto peixes vindo para dentro do barco. Pessoas ressuscitando. Eles viram a filha de Jairo ressuscitar logo depois que tinha morrido. O filho da viúva de Naim sendo ressuscitado a caminho do cemitério. Lázaro, com 3 dias de morto, ressuscitar. Era de susto em susto, não é, meus irmãos? Demônios sendo expulsos. Eles viram aqueles quase 2.000 porcos endemoninhados correndo ribanceira abaixo, se arrebentando dentro do mar, lá em Gadara ou Gerasa, para libertar um homem. Paralíticos dançando, aleijados correndo, curados, cegos com a visão restaurada. Ai, ai, ai. Isso é sinal de um novo tempo. Um novo tempo chegou. Arrependei-vos, porque o reino de Deus, o reino de Deus, o reino dos céus é chegado. Ali começou. Teu é o reino. Quando os fariseus perguntaram para Jesus sobre como viria o reino de Deus, ele foi bem claro. Não virá o reino de Deus com visível aparência, nem podereis dizer, aqui está o reino de Deus, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro em vós. Esse reino se deslocou dos céus, não para a terra, mas para dentro de você. E ele não é visível aos olhos. A presença dele se faz visível pelos atos, pelo fruto produzido através da vida daqueles que têm o reino. Vemos a diferença. Aqueles discípulos presenciaram um momento tremendo, não é? E Jesus nos leva ao final da oração para ver que o poder, a glória e o reino não são nossos. São de Deus. Por que será que Jesus Cristo quer que nós saibamos isso? Porque quantas vezes nós nos valemos de sermos filhos de Deus aqui na terra para achar que podemos comandar as coisas da mesma forma
que as pessoas do mundo comandam. Não. Quando Pilatos falou com Jesus, Jesus olhou bem no rosto de Pilatos e disse para ele: ei, o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. O que significa? Que os ministros deste mundo pelejam contra as coisas deste mundo. Pelejariam contra os judeus. Mas os ministros de Deus não vão pelejar contra pessoas, sejam eles judeus ou gentios. Por quê? A nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Precisamos entender essas coisas. Quantas vezes nós reclamamos que somos filhos de Deus, mas os nossos atos, as nossas atitudes não condizem. O nosso comportamento prova que nós somos daqui. A nossa vida prova que nós somos daqui. O nosso falar, o nosso agir, o nosso comportamento é daqui. Gritamos, brigamos, falamos. E quantas vezes mentimos e odiamos. Isso não mostra, não prova que somos o reino de Deus aqui na terra. Jamais. Então, quantas vezes nós queremos tomar esse reino para nós, mas o reino de Deus não se toma por força da carne. Nós andamos pouco a pouco tomando posse, andando, crescendo no reino, mas o reino é de Deus. Temos visto as pessoas cada vez se gabarem de ministérios maiores. Muitas pessoas, eu quero número, eu quero crescimento ministerial. É muito bom você pegar uma igreja com 500 membros e depois de uns anos você tem 5.000. Você, olha o que eu fiz. Isso é dom de Deus, você diz, para mostrar que é humilde, mas o seu ego está inchado. Você não vê os cegos curados lá. Você não vê os coxos saltando, né, de suas muletas. Você não vê pessoas libertas do seu orgulho, da sua soberba, da sua inveja, do seu ciúme, da sua ganância. Não é? Você já viu alguma ressurreição na sua igreja? Cadê o poder? Teu é o reino, o poder e a glória. Você já pensou? Se com toda a empáfia que certos líderes têm, alguém ressuscitasse na igreja deles? Ou as pessoas todas deixassem os seus óculos lá? Você pode ter certeza que eu não suporto os óculos, mas eu preciso e dou graças a Deus porque tenho. Então, o reino é de Deus. O poder é de Deus. Por isso, a glória tem que ser de Deus. Jesus quer que reconheçamos isso. E que a última coisa, ele diz, porque tudo isso, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque
Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.